Você já pensou em fazer um financiamento, pegar um empréstimo, alguma coisa para fazer um investimento? E esse investimento acaba se pagando porque você vai utilizar isso na realização de uma atividade. Se você já pensou sobre isso, fica nesse vídeo. Eu sou a Ariane Cedrais, economista e educadora financeira, e este é o canal Contas Comigo. Então, vamos lá. Muita gente fala de pegar um empréstimo, de fazer às vezes até um consórcio para poder comprar uma casa, um apartamento, para alugar de Airbnb ou qualquer outra forma de aluguel. Ou então comprar um carro para rodar de Uber, ou às vezes até alugar esse carro para rodar, né, nesses aplicativos. E aí você pensa, pô, é uma boa, né? Porque eu vou comprar uma coisa que não é uma despesa, é um investimento, vai me trazer retorno. Só que qual é o custo desta compra se você, de fato, não tem esse dinheiro para fazer isso? Muitas vezes o vendedor, né, a pessoa que está lhe vendendo aquele imóvel, aquele automóvel, às vezes até uma máquina, ele vai dizer garantido o retorno. Só que você tem que levar em consideração a realidade do local onde você está, qual o custo daquele imóvel, daquele automóvel, daquele equipamento, para você manter ele em uso. E se não der certo logo no início, porque você vai ter um período de adaptação, se o imóvel ficar vazio, as manutenções que você vai precisar fazer tanto no automóvel quanto no imóvel, no equipamento, tudo isso precisa ser muito bem pensado. A matemática não é tão simples quanto você imagina. Não é simplesmente vou comprar, vai vir gente, né? Tipo assim, faz e eles vêm e vai dar tudo certo. Vou dar um exemplo prático. Eu fui recentemente olhar um imóvel que tem aqui na cidade, que está à venda, um imóvel muito bonito, um imóvel de alto padrão, na praia, excelente, toda a estrutura excelente para um Airbnb. Eu olhei e disse, morar aqui eu não moraria. Para mim não é funcional para morar, mas é excelente para pequenas temporadas. E aí eu analisei, vi, o imóvel é ótimo, a localização é perfeita, o custo extremamente alto. Mesmo que eu vá pagar à vista, é um dinheiro que eu vou ter que analisar, nesse caso, um custo de oportunidade, porque eu vou investir nisso para ter um retorno e ainda vai demorar mais ou menos um ano para entregar, e aí eu ainda tenho esse tempo para ir pagando devagar, tudo bem, mas eu também vou ter que tirar um dinheiro que está me rendendo um valor certo, né, que eu tenho esse dinheiro lá investido, para poder colocar em algo duvidoso. Ai, mas é um lugar muito movimentado, é muito bom, você vai ter um retorno. Vou ter. Mas quando eu parei para analisar, no longo prazo, custo de manutenção, porque é um imóvel na praia, então com uma certa frequência, eu vou ter uma manutenção mais alta. Eu vou ter que verificar sempre, já que é para aluguel, se os eletrodomésticos estão funcionando, manutenção de ar-condicionado é muito mais frequente, dá muito mais problema, porque a maresia come esses negócios, né? Então, tudo isso, quando eu botei na ponta do lápis, para mim, na minha análise, na atual carteira que eu tenho dinheiro, é muito mais vantagem eu ficar ali naquele investimento que eu tenho. Ariane, mas você está falando que você tem o dinheiro. Se você não tivesse, o dinheiro seria mais caro, né? Se eu não tenho o dinheiro, eu vou precisar pegar emprestado numa taxa de juros elevada, porque hoje a nossa taxa de juros está bem elevada, ele acaba sendo mais inviável ainda, porque além dele não se pagar, ele pode até o aluguel pagar as parcelas de alguma forma, mas a manutenção, as despesas a longo prazo, porque é uma torre na praia, poucos apartamentos, poucas unidades, o que é uma paz, mas é uma despesa, condomínio elevado, custo de manutenção elevado. Então, tudo isso eu levo em consideração na hora de fazer uma escolha.
Mas, se não fosse isso, se fosse um outro imóvel, se fosse um imóvel em outro bairro, mais distante da praia, pensando em aluguel fixo, seria mais vantagem? Aí eu iria fazer uma comparação, né, de quanto seria um aluguel naquele bairro, qual seria o aluguel fixo, né? A manutenção ele acaba sendo menor por ter outros prédios, outros apartamentos, um condomínio mais baixo, então um apartamento mais popular. Eu teria uma possibilidade melhor. Então não é só você pensar assim, vai dar certo, o vendedor, a corretora disse, mas isso aqui é garantido para ela que está querendo vender o dela e vai receber o dela. Mas quando você faz essa comparação, você diz, pô, um apartamento menor, mais barato, num bairro menor, num bairro mais popular, com custos menores, eu vou ter a possibilidade de um retorno melhor. Só que ainda assim eu vou avaliar. Como a taxa de juros hoje está elevada, o financiamento desse imóvel também vai me custar. E aí eu vou ver, tá, vai me custar mais e como é que eu posso fazer essa conta com relação ao investimento? Qual tipo de investimento eu vou avaliar? Investimento de renda fixa. Esse dinheiro que eu tenho na renda fixa rende mais do que o valor do aluguel? Quantos por cento é o valor do aluguel, né, em relação ao valor do imóvel? Então, essas informações também são bem importantes na hora de você avaliar. Ah, mas aí tem a valorização do imóvel, que sempre valoriza quando você compra na planta. Só que aí é um outro tipo de análise que você faz. Ah, eu vou comprar aquele imóvel, eu sei que quando ele entregar, porque eu estou olhando imóveis na planta, né? Se quando ele entregar, ele vai me dar uma valorização, então eu já ganhei, eu paguei mais barato. Mas você leva em consideração, você só ganha de fato se você vai vender nesse período e você consegue vender. Eu já vi muito imóvel, muito bem localizado, muito bom, que ficou encalhado pela própria construtora, tá lá com o valor ainda vendendo com valor de lançamento, porque não teve quem comprasse. Porque era ruim? Não, porque era mal localizado, porque estava muito caro. Nada disso, simplesmente inexplicável pelo mercado. Então, tem também o risco. É preciso avaliar todo esse risco. Falei muito de imóvel. Vamos falar um pouco de automóvel. A situação de comprar um automóvel, que é um valor menor, é um prazo menor também para se pagar e a possibilidade de renda também maior. Manutenção para trabalhar com carros de aluguel, aplicativo, essas coisas, é muito elevada. Então, a manutenção você tem que conhecer bem o veículo, entender quais seriam as despesas de combustível, de abastecimento, se é carregamento, o que quer que seja, dependendo do tipo do automóvel, e aí você fazer essa análise. Também vai caber essa análise detalhada. Não estou dizendo aqui que é ruim, que é uma péssima escolha. Não, não é isso. Eu estou dizendo que requer uma conta muito detalhada de caso a caso, de qual é a sua situação, de como isso vai ser administrado, de quem vai fazer isso e qual o prazo, né? Se é curto prazo, se é longo prazo, qual o seu tempo de retorno. Um imóvel ele tem uma durabilidade muito maior, um automóvel uma durabilidade muito menor, principalmente quando é para você fazer o uso dele com uma frequência maior. Então, essas coisas precisam ser levadas em consideração. Não é simples o fato das pessoas dizerem assim, é garantido. Não, não é garantido. Você tem que entender quais são essas contas que precisam ser feitas, como essas contas precisam ser feitas e também saber da sua realidade, porque cada caso vai ser um caso, porque a localização importa, a sua situação importa, o local do imóvel, o local onde você pretende rodar o carro importa. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Não é uma resposta sim ou não simples assim. Tudo vai depender dessa análise que precisa ser feita.
E aí, você já tem imóveis ou automóveis, já fez financiamento pensando nisso? Já caiu numa armadilha ou teve uma lucratividade? Comenta aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau!